Olá, hoje o canal Saúde da Mulher em Foco estará esclarecendo algumas dúvidas de mulheres que entraram em contato com a gente via YouTube e via Instagram. Então, essa pergunta é muito frequente no consultório, né? Nós temos a secreção vaginal que é normal e a secreção vaginal que é patológica. Patológica significa que existe algum agente, ou uma bactéria, ou um fungo que normalmente não habita o meio vaginal. Cabe ao médico identificar o tipo de secreção. O que é importante e que muitas vezes foge à expectativa da paciente é que secreção vaginal que o médico identifique não sendo normal, o ideal é que faça uma coleta no laboratório, que a gente chama de uma bacteroscopia, e após a coleta e o diagnóstico faça o tratamento. O maior índice de falha que a gente tem no tratamento da secreção vaginal são aquelas secreções vaginais em que o médico acaba fazendo o tratamento apenas pelo exame clínico. Então a gente sempre reforça a importância do exame laboratorial no diagnóstico preciso da secreção vaginal e dessa forma o tratamento, que é o tratamento mais adequado com um índice de recorrência menor. Essa também é uma pergunta muito interessante, né? Porque volta e meia a paciente vem ao consultório falando que ela está sangrando, menstruada e como que ela está grávida. Na verdade é o seguinte, toda vez que você tem uma menstruação diferente da anterior e você não está fazendo anticoncepção ou está tentando engravidar ou fez uma anticoncepção de uma forma errada, esqueceu um comprimido, usou um preservativo de forma inadequada, você deve pensar em gravidez. E por que acontece o sangramento? Porque após o encontro espermatozoide com o óvulo que é realizado na trompa, isso é importante relembrar por causa disso que existe gravidez na trompa, o ovo caminha em direção ao útero e vai se fixar na parede do útero. Então esse sangramento a gente chama de sangramento de deciduação ou sangramento de implantação. Esse sangramento de implantação é o que confunde a mulher, porque muitas vezes ele está numa quantidade maior, mais diferente da menstruação que ela tem normalmente, e ela acaba achando que é uma menstruação, quando na verdade é esse sangramento de implantação. O exame ginecológico é fundamental, um exame que vai dar um diagnóstico clínico, muitas vezes tem necessidade de um diagnóstico laboratorial, de um diagnóstico por imagem, que pode ser uma ultrassonografia, uma mamografia, uma ressonância, mas o exame ginecológico feito com todo o critério, analisando a região externa, região da vulva, analisando a vagina, analisando o colo do útero, complementando com o toque, que é aquele exame que serve para a gente avaliar o volume uterino, as trompas, e jamais deixar de fazer o exame das mamas. É importantíssimo fazer o exame da mama, a palpação da mama, a inspeção da mama da paciente sentada, da paciente deitada, a expressão do mamilo para ver se tem secreção, enfim, o exame ginecológico completo. A mama e a parte pélvica é fundamental, 90% do que é importante para o diagnóstico de qualquer alteração que a mulher possa ter. Então, a colposcopia nada mais é que um exame em que você avalia a região da vulva, a região da vagina e do colo do útero, como se tivesse com uma lente de aumento. Ele é um exame complementar importantíssimo, principalmente quando há uma lesão em uma dessas três estruturas. A gente frequentemente encontra lesões que necessitam de um exame colposcópico, como por exemplo a doença que acomete a grande maioria das mulheres, que é o HPV. Então a colposcopia é um exame complementar que vai fazer com que nos ajude no diagnóstico e no encaminhamento de possíveis outros exames laboratoriais. Então, o ultrassom transvaginal é uma complementação do exame ginecológico. O exame ginecológico vai nos orientar e aí nós vamos criar uma hipótese diagnóstica que vai ser complementada pela ultrassonografia. Por exemplo, ao exame ginecológico, a paciente sentiu dor em uma determinada posição, no fundo da vagina, ou na região lateral do baixo ventre, que a gente chama de anexo, ou no exame ginecológico a gente palpou um útero, que é um útero aumentado de volume. O exame de ultrassom vai nos dizer se tem um mioma ou se tem uma adenomiose, que é uma outra alteração ginecológica. Vai nos localizar exatamente o mioma, a posição do mioma, se está
no meio da musculatura uterina, se está na superfície do útero, se está dentro do útero. Então, não podemos deixar de identificar o exame de ultrassom como complementar. Tá? Ele não substitui o exame ginecológico. Ele não é um exame dolorido, é um exame incômodo, porque é colocado o que a gente chama de sonda intravaginal, então é um exame incômodo. Ele pode ser dolorido se a paciente tiver alguma patologia. Então, uma patologia, por exemplo, uma endometriose da região de fundo de saco, na hora que o transdutor entra em contato com a região do fundo de saco, que é o fim da vagina, a paciente pode ter dor. Normalmente, numa paciente sem uma patologia importante, ele é um exame incômodo, mas não doloroso. As mulheres encaminharam para nós no canal do YouTube, no Instagram. Sem dúvida nenhuma, as outras dúvidas surgirão e a gente terá a oportunidade de também fazer um novo vídeo com essas outras dúvidas. Então, eu agradeço desde já essas mulheres que encaminharam a gente as dúvidas, porque são dúvidas delas que com certeza são importantes para outras mulheres também.